Muito boa noite a você, amigo, amiga internauta, que nesse momento sintoniza conosco através do Instituto Águas do Vale. Nós estamos reativando neste ano de 2026 as nossas lives e, com certeza, momentos importantes para que você sempre possa acompanhar os principais assuntos, né, que cernem o nosso dia a dia. Com alegria, hoje nossa entrevista vai trabalhar, né, e vai tratar bem melhor sobre o direito à saúde. O Instituto Águas do Vale, que é uma fundação sem fins lucrativos e que tem exatamente aí a direção de Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Miller Clementino, Glaubércio Valentim, Valberto Feitosa, Ana Maria e Ana Vládia. Como colaboradores, os professores Odilon Monteiro, Carlos Paiva e Alain Felipe. Estamos com você nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro do ano de 2026, e hoje com um tema muito pertinente. O que fazer quando a prefeitura diz que não tem vaga para o exame urgente ou cirurgia? O nosso entrevistado de hoje é Dr. Moab Saldanha Júnior e com certeza será um momento muito especial para que você possa participar conosco através das nossas redes sociais, sempre mandando aquela pergunta, fazendo exatamente aí o seu comentário. É muito importante a sua participação. Desde já, muito bem-vindo, muito bem-vinda, e vamos começar, portanto, este nosso momento. Para darmos início, especialmente, queremos já começar nessa apresentação e já saudar a presença dele, que já está aqui conosco nesta transmissão, o advogado, né, o doutor Moab Saldanha Júnior. Seja muito bem-vindo, doutor Moab. Boa noite para o senhor, né, especialmente. E, logo de início, queria pedir também que o senhor pudesse fazer uma breve apresentação sua, especialmente. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Glaubércio. É um prazer novamente estar com vocês, junto ao Instituto Águas do Vale. Mais uma vez, aqui eu parabenizo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, uma verdadeira função social que vocês desempenham para a cidade de Guaiúba e região. Parabenizo também o Soriano, que não sei se ele está nos ouvindo, pela condução também do Instituto, junto com o Glaubércio. Eu espero que realmente a população possa se inteirar mais das informações úteis e necessárias para compreender um pouco do direito, da política, da cultura local. Muito bem, Glaubércio. Fazendo aqui uma breve apresentação, como muito bem você falou, sou advogado, com 17 anos aí de experiência na militância, além de advogado também sou professor universitário, gosto muito de lecionar as disciplinas de direito público, direito administrativo, constitucional, processo, situações em que envolve justamente o Estado, né, a relação do cidadão para com o Estado. Tenho formação, especialização em administração pública, direito constitucional, direito tributário, processo civil. Também sou formado em filosofia, né? Uma das grandes predileções. Tenho muito gosto pela filosofia, mas hoje eu me dedico muito mais ao campo e à seara do direito, né? Então é isto. Muito obrigado, doutor, né, pela sua apresentação. E com certeza você que está nesse momento chegando à nossa transmissão, mais uma vez seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós queremos dizer que a nossa transmissão está acontecendo agora pelo Facebook, né, do Instituto Águas do Vale. Pedimos até desculpas a você que nos acompanha nesse momento, porque nós estaríamos lá no próprio YouTube, canal do YouTube, mas por uma questão técnica nós não podemos estar, mas com certeza vai ser, né, colocado exatamente lá no YouTube para que depois nós possamos revisitar a página e, em especial, esta nossa entrevista. É a primeira, portanto, do ano de 2026. Muito obrigado, desde o início, aqui ao doutor Saldanha, melhor, Moab Saldanha Júnior, pela sua disponibilidade, e vamos agora iniciando esse nosso momento. Então, doutor, para de início
aqui onde nós vamos trabalhar nesse primeiro bloco sobre o direito à saúde e também as realidades, né, das filas que a gente já vê. Primeiramente, queria saber do senhor, para a gente poder começar, a saúde nós sabemos que é um direito, né, garantido pela Constituição. E o que é que isso significa na prática para o cidadão comum? Bem, Glauberto, uma pergunta simples que exige uma resposta um tanto complexa. Considerando que a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, ela estabelece, de fato, desde o artigo 6º, a saúde como direito social, depois ela vai até o artigo 196 e 197, 198 seguinte, para estabelecer o parâmetro de como ela vai funcionar na prática, como é que a nossa Constituição estabelece. Se no artigo 6º a Constituição estabelece um direito social, portanto, um direito fundamental, um direito que pode ser buscado pelo cidadão comum, isso significa que ele pode exigir do Estado, quando eu falo Estado, é no sentido amplo, que aqui engloba União, engloba Estado-membro, engloba município, ou seja, a União, Estado do Ceará, município de Guaiúba, de Fortaleza, e por aí vai. Então, a partir do artigo 6º, como direito social, lá no artigo 196 da Constituição, é que você vai começar a entender um pouco mais a fundo como a saúde ela está estabelecida no nosso ordenamento jurídico. Na verdade, é um tripé que está estabelecido lá no capítulo que trata da Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela está fundamentada basicamente na saúde, previdência e assistência social. A previdência, o cidadão ele faz jus quando contribui. A assistência social, por exemplo, Bolsa Família, faz jus quem preencheu os requisitos para receber determinados benefícios sociais. E a saúde? Aí, a saúde já é universal. Isso significa que, para que você possa exigir do Estado, do poder público, o seu direito à saúde, você não precisa contribuir, como é na Previdência, e nem preencher determinados requisitos, como são os benefícios assistenciais. A saúde ela é universal, alcança a todos, rico, classe média, pobre, classe baixa, enfim, alcança a todos. Então, todos podem exigir do Estado a prestação no campo da saúde. E isso envolve o quê? Bem, envolve consultas, exames, tratamentos, cirurgias, internações, medicamentos, insumos, tipo fralda, remédios, cadeira de roda, muleta, enfim, uma infinidade de produtos, bens, insumos que estão inseridos no contexto da saúde, não é? Então, para começar este debate, temos que entender que a saúde, ele é um direito subjetivo do cidadão. Ou seja, se você não está tendo acesso, por alguma razão, de falha na prestação do serviço pelo poder público, você pode exigir de vários meios, por meio de vários meios, né? E aí nós vamos aqui tentar demonstrar ao longo aqui da nossa conversa como isso pode ser feito na prática, não é? E já tocando no tema que foi, digamos, ofertado pelo Instituto Águas do Vale, né? Um tema que foi escolhido porque o que é que acontece se a prefeitura não tiver vagas, não tiver espaço para realização de exames, não tiver leito para internações e por aí vai. Este termo, prefeitura, ele é apenas para dizer que se trata de um órgão, né? Porque, de forma como a nossa Constituição ela trata, o nome técnico seria município. Mas, para que o homem médio, o homem comum, o cidadão possa compreender, eu acho que o Instituto escolheu bem
este termo prefeitura, porque é onde o cidadão muitas vezes vai buscar auxílio, ajuda, no âmbito dos órgãos do município e bancados pela prefeitura, não é isso? Com certeza. E nós estamos aqui há 10 minutos, né, iniciando essa nossa transmissão, e exatamente já temos aí alguns comentários, né, de forma muito especial, a Sônia Dias Campos dizendo aí que é um excelente professor. Então, deve ter sido, professor, aí, a sua aluna, ou é sua aluna, não sei, né, que já tem aí, já expressando logo de início nessa live. Eu creio que se for a Sônia, que eu conheço, inclusive ela atua no front, ela é enfermeira, então ela tem, assim, um papel social muito importante, e cá para nós, né? Na prática, ela entende muito mais do que qualquer outra autoridade ou profissional que milite nesta área, né? Porque os profissionais da saúde acabam tendo um contato mais presente com o cidadão e enfrentando toda a precariedade da estrutura do Estado, né? Então, parabéns, Sônia, pela participação. Espero que eu possa contribuir de alguma forma para auxiliar nas atividades que você vem realizando na sua profissão, não é? Muito bem, então, já respondida essa pergunta de início aqui, doutor, nós também queremos, já aproveitando, né, essa realidade em que a gente sabe que é importante, né, sobretudo como o senhor explicava, que o termo aí, prefeitura, aproxima, né, da pessoa e, claro, diante da realidade do município, quando não tem vaga, quando não tem previsão, né, do ponto de vista jurídico, o que é que o senhor poderia dizer para a gente no sentido de que se é legal ou se não é, né, especialmente quando lá o cidadão chega para, seja na Secretaria de Saúde, para fazer a marcação daquele exame e se diz que não há vaga ou não tem previsão. Seria jurídico, aliás, no ponto jurídico, seria legal? Olha, na verdade, esta afirmação, se o cidadão receber dizendo que não tem vaga, que não há leito, que não há espaço, realmente isso não tem fundamento, não há espaço dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do arcabouço legal, ou seja, não tem previsão legal, no sentido de que o poder público pode arguir, pode responder ao cidadão dizendo que, infelizmente, não há vagas e você volte para casa e só volte aqui quando aparecer alguma disponibilidade. Bem, realmente, esta afirmativa, ela não tem espaço na lei, no âmbito do nosso ordenamento jurídico. Então, é muito comum, de fato, isso acontecer na prática. E por que isso acontece? E por que o cidadão, ele acaba reconhecendo isso como uma realidade, imagina que não tem o que fazer neste sentido. Então, são muitos fatores por trás que cooperam para que essa situação ela se prolongue ao longo da nossa experiência constitucional, nossa experiência enquanto profissional, enquanto advogados, né? O que falta muitas vezes é esclarecimento, que poderia ser pautado pelo próprio poder público, pela sociedade organizada, pelas instituições, né, organizações não governamentais e até igrejas. Ou seja, alertar o cidadão de que ele sim pode exigir do poder público a marcação de determinadas consultas, a realização de determinadas cirurgias, que ele pode ser transferido para um hospital onde a complexidade da patologia da doença exige um maior cuidado. Então, vejam que isso, muitas vezes, é rechaçado pelo próprio poder público,
que não quer ver, muitas vezes, o cidadão exigindo seus direitos no que diz respeito ao contexto da saúde. Então, como eu já falava no início, o cidadão ele pode sim exigir do Estado uma realização de cirurgia, uma marcação de consulta. Muitas vezes, em muitos municípios e até estados, o que eles fazem é prolongar ou marcar determinadas cirurgias, consultas, para uma data muito prolongada. Ou seja, é quase dizendo para o cidadão que não tem vaga. É quase uma negativa. Porque se o cidadão vai pedir para marcar uma consulta com um determinado especialista e a resposta é: vamos ter uma vaga daqui a 12 meses, 14 meses, 18 meses. Então, é quase que negar o direito à saúde àquele cidadão. Porque se você precisa de um laudo, você precisa de um parecer, você precisa saber como anda a sua situação, então, um prazo desse viola minimamente princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e o Poder Judiciário já tem algumas decisões que, quando há uma marcação de uma consulta para uma data muito distante, é mesmo que negar o próprio direito à saúde, né? Então, vejo que são muitos fatores que estão por volta da perpetuação de uma situação que é crônica, né? No nosso país, no nosso estado e basicamente em todos os municípios, né? Muito bem, estamos aí hoje, nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro do ano de 2026, com esta primeira live do Instituto Águas do Vale. Para você que está chegando agora, estamos conversando com o tema o que fazer quando a prefeitura, né, diz que não tem vaga para um exame urgente ou cirurgia. Nosso entrevistado de hoje, o doutor Moab Saldanha Júnior, que está conosco aqui, né, e com certeza você pode interagir conosco através do nosso Facebook, na sua pergunta, né, dizendo de onde você está nos assistindo neste momento. Mas, doutor Moab, especialmente, né, existe uma diferença entre demora normal e violação de direito à saúde? O problema, Glaubercio, e para quem está nos assistindo, é que, de fato, não existe assim uma legislação específica que diga o prazo para determinadas situações, para consultas, exames, cirurgias. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Não existe uma lei dizendo que o cidadão vai a um posto de saúde e pede um atendimento para um determinado especialista. Se tivéssemos uma lei dizendo que o prazo para marcação desta consulta será de 30 dias, o prazo para marcação desta cirurgia será de 60 dias, você teria um subsídio, você teria ali uma segurança para exigir do Estado a execução deste procedimento dentro do prazo legal. Mas o problema é que não existe. O que nós temos são tentativas de estabelecer determinados prazos razoáveis, proporcionais, de acordo com o que vem decidindo algumas decisões dos tribunais superiores, tribunais de justiça, para estabelecer um prazo razoável. Agora, qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, a urgência, ela não pode esperar por prazos, né? Existem situações em que o cidadão precisa ser atendido imediatamente. Existem situações em que o cidadão ele precisa de um parecer a respeito de uma determinada patologia, logo que a cirurgia ela não pode esperar, que a transferência hospitalar ela tem que ocorrer até amanhã. Então vejam que isso, mesmo que existisse previsão legal, a urgência ela não pode estabelecer um prazo. As situações de urgência, de emergência, requer medidas céleres, medidas rápidas. E acaba que o Poder Judiciário é que vai delimitar e determinar este prazo, né? Muitas vezes, é o próprio Poder Judiciário
que vai se fazer e tomar esta iniciativa, né? Fazer em substituição ao poder público. Por ausência de uma legislação mais pujante, a ausência de uma legislação mais segura, específica e por aí mais. Muito bem, então já queremos aqui cumprimentar quem também entra na nossa transmissão, a Mara Braz Silva, dando aí boa noite para o senhor, doutor Moab, né, cumprimentando também aqui nessa noite. Então a gente aproveita para também mandar esse abraço, né, e uma boa noite aqui para a nossa internauta Mara Braz Silva, acompanhando esse momento. E, pois não, doutor, o senhor queria falar? Não, pode ficar à vontade. Muito bem. Então, assim, o senhor já explicou para a gente um pouco, né, desses problemas que a gente observa no acesso das pessoas, né, a exames, a cirurgias, especialmente. Mas, em casos de exames ou cirurgias urgentes, o poder público pode simplesmente alegar a falta de vagas ou até mesmo recursos, doutor? Este é um problema, na verdade, é uma tese de defesa de todos os entes federativos, seja da União, seja do Estado-membro, seja dos municípios. Qual é o argumento? Ausência de verba, ausência de orçamento, ausência de pessoal. Então, esse argumento, embora possa ser legítimo, possa ser justificável, ele, muitas vezes, ele é suscitado de forma arbitrária. Por quê? Porque a nossa própria Constituição, ela destina uma parcela do orçamento para a saúde, diferente de outras áreas de atuação do Estado, diferente de outras áreas de prestação do serviço. No que diz respeito à saúde, a própria Constituição estabelece uma percentagem que cada ente federativo tem que se comprometer a destacar anualmente para que este montante, esta percentagem, possa ser revestida na área da saúde. Manutenção de uma superestrutura hospitalar, posto de saúde, pagamento de servidores, enfim. Então, já existe um destaque orçamentário que é imposto pela própria Constituição. E qual é o grande problema? É o gestor saber gerir todo este montante. Então, muitas vezes, é falta de capacidade na organização do aspecto na área da saúde e na execução de políticas públicas envolvendo esta área. Mas não só isso, existem outros fatores que causam problemas, não só ausência de uma capacidade técnica, mas também falta de planejamento. Então, o planejamento, muitas vezes, ele pode resolver muitos problemas de déficit de trabalhadores da área da saúde, de falta de medicação, de falta de leito, porque se houver um planejamento pujante, bem feito, bem elaborado, como vem inovando a legislação, principalmente a lei de licitações e contratos, a Lei 14.133, que exige, a partir de então, desde 2021, planejamento, ou seja, o que seria este planejamento? Veja que nós estamos em um período de chuvas, não é? Período chuvoso. Se estamos dentro de um período chuvoso, é comum que determinados municípios enfrentem um atendimento maior e um contingente de pessoas que vão procurar nos postos de saúde atendimento com problemas envolvendo dengue, problemas respiratórios, né, problemas de pele, enfim. Se em períodos secos, da mesma forma. Então, vejam, eu estou fazendo aqui esta aproximação com o clima, justamente para que vocês entendam que o planejamento é essencial. Então, não adianta, resumindo e já concluindo, não adianta, muitas vezes, o poder público dizer que falta orçamento, que falta pessoal, porque ele tem, sim, condições de se planejar.
já prevendo eventuais situações futuras que vão ocasionar consequências na área da saúde. Então, pode ser que ocasione maior problema de pele da população, isso vai aumentar a quantidade de atendimentos em um posto de saúde, problemas envolvendo períodos de seca, isso também tem repercussão na área da saúde. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser planejado, não é? Então, veja que são muitos fatores. Então, o município ele não pode simplesmente dizer que não tem dinheiro, que não tem verba, que não tem pessoal. O que ele tem que, muitas vezes, fazer quando o Ministério Público, por exemplo, exige que ele justifique determinada ausência ou deficiência, ele tem que provar. Tem que provar por que está faltando médico. Por que está faltando medicamento? Aquele medicamento não está dentro do orçamento? Por que não foi adquirido? E se não foi, e se foi adquirido, por que foi adquirido em uma quantidade menor? Você não sabia que aquele período do ano, a quantidade de pessoas procurando atendimento em razão de determinadas doenças não é maior? Por que você não se planejou para adquirir essa medicação, já sabendo que este período a procura da população é maior? Então vejam como isso é sério. Não basta chegar em um determinado dia do mês dizendo que não tem medicação, se a falha foi do próprio poder público, que não se planejou durante aquele período para dizer que, para não estabelecer uma quantidade mínima de atendimento, de cirurgias, de medicamentos e por aí vai, né? Então, tudo isso está envolvido, né? E se houver negativa, vai caber quais são as saídas do cidadão. Aí você tem duas saídas, a administrativa e judicial. E aí, deixo aqui o espaço para novas perguntas, que pode ser que uma delas seja justamente a continuação aqui dessas saídas em que o cidadão vai poder tomar, não é? Isso mesmo, doutor. E a gente, assim, né, nós temos exatamente sobretudo esse período, como o senhor mesmo falava, nós gostaríamos de saber, do ponto de vista jurídico e médico, né, o que caracteriza ali uma situação de urgência e emergência. Glaubes, a urgência e a emergência, quando você vai levar ao Poder Judiciário, ele precisa estar demonstrado por meio de provas. Então, não basta simplesmente o advogado, o defensor público, chegar para o juiz com uma petição dizendo que o caso é de urgência, que ele precisa realizar imediatamente uma cirurgia, precisa realizar imediatamente a aquisição de um determinado medicamento ou realizar tratamento. Ele precisa estar subsidiado com provas robustas. E essas provas, elas se dão por meio de laudos médicos, ou seja, o profissional competente para dizer se determinada matéria, determinada situação, determinada patologia ou realização de procedimento é urgente ou não, é o profissional da saúde. É o médico, portanto, que vai ter que ter esta iniciativa. E aí é que vem a importância. Então, vejam, a importância e o papel que o cidadão deve desempenhar nessas situações é justamente pedir para o profissional a elaboração de um laudo demonstrando a urgência. Por exemplo, se o cidadão ele precisa realizar uma cirurgia do coração, ele não pode simplesmente ir ao advogado e o advogado dizer ao juiz que ele precisa de uma cirurgia urgente, se não tem nenhum laudo de um profissional dizendo que a cirurgia ela precisa ser feita em 24, em 48, em 72 horas. Então, quem vai dizer o que é urgente ou não é o próprio profissional. E ele diz através de quê? Através de um laudo.
Aí é que você tem que ter muito cuidado quando for requerer este documento ao profissional, porque o laudo ele tem que estar completo, ou seja, tem que ter a CID, né, que é o Código Internacional da Doença, né? Tem que ter o carimbo do médico, a especialidade do médico, tem que especificar quais são as circunstâncias desta doença, quais são as consequências caso a cirurgia, uma vez não realizada dentro deste prazo, pode acontecer com o cidadão, se tem risco de morte, se pode gerar uma sequela irreversível. Então, tudo isso está dentro do laudo emitido pelo próprio profissional da saúde, né? Então, citei este exemplo quando se trata de realização de cirurgias, em que o Estado ele nega, em que o Estado diz que não tem possibilidade de prestar aquele serviço naquele momento, porque se o Estado não tem condições de prestar o serviço naquele momento, alguma coisa tem que ser feita. Se é urgente, e o Estado, o município, diz que não tem vaga, diz que não tem profissional, diz que não tem instrumento, ou seja, ele apresenta algum argumento para negar o próprio pedido, então o cidadão vai, por meio do Poder Judiciário, exigir alguma outra alternativa. E aí o Poder Judiciário, utilizando da sua criatividade para dar o direito devido, pode, por exemplo, se não tem vaga naquele hospital, então eu vou exigir que o município pague o tratamento em um hospital privado. Então, eu vou direcionar este cidadão para um hospital privado e você, município, se encarregue de pagar todos os custos e gastos necessários à realização desta cirurgia. Medicamento, da mesma forma. Se o município diz, posto de saúde nega porque está faltando, porque não está dentro da lista e dos protocolos do SUS, aí você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque vai depender da situação. Se é ausência, ou seja, se o município ele é responsável para a distribuição daquele medicamento, e naquele momento, naquele instante, não tem o medicamento, está em falta e não tem previsão de chegada, então é uma falha gravíssima, seríssima. Então, você pode sim exigir do Estado uma responsabilidade no âmbito judicial pela falha, pela ausência daquele medicamento, né? Isso mesmo. E nós estamos aqui, as participações vão acontecendo, né? Nós estamos aqui pelo Facebook do Instituto Águas do Vale. Ana Maria participa conosco dizendo: nossa saúde é prioridade, mas nossos governantes ainda, né, não encaram dessa forma. E nesse sentido, doutor, o senhor falava muito bem sobre essa questão, né? A gente sabe aí, desde o laudo médico, quando é feito, né, e que as pessoas podem, né, acionar de forma judicial. O Ministério Público, ele pode ajudar nesses casos e, como cidadão, ele pode procurar? Claro, sim, o Ministério Público ele tem um papel fundamental que está estabelecido e com previsão expressa na nossa Constituição Federal, né? Então, o Ministério Público, ele tem uma proteção constitucional, um órgão de não só, ele tem um papel não só de atuar na esfera criminal, né? Como cidadão comum, ele está acostumado a ver nos canais midiáticos, né? Nas redes sociais. Mas o Ministério Público é muito mais, o papel dele vai além disso, né? O papel do Ministério Público, ele é fiscal da ordem jurídica. Então, ele que tem um papel atuante para tentar fiscalizar como é que está a atuação dos nossos governantes, né? Começando lá do presidente da República, governadores, prefeitos. E quando a gente fala da saúde, é justamente saber como é que a população, o coletivo, está
tendo acesso aos direitos envolvendo a saúde. Se está deficitário, se está falho, se está capenga, então o Ministério Público pode agir em nome da coletividade. É buscar meios para tentar sanar aquele problema. Então ele vai agir administrativamente, por meio de inquéritos civis, ações civis públicas, firmar termo de compromisso com gestores, ou, se não resolver pela seara administrativa, ele vai pela via judicial, ingressar com ação civil pública, ir atrás de responsabilizar determinados gestores com ação de improbidade administrativa, enfim, uma infinidade de iniciativas. E como cidadão ele pode acionar o Ministério Público, vai fazer denúncias por meio dos canais disponibilizados pelo próprio órgão, né, pelo próprio Ministério Público, seja nos canais de internet, seja por meio de telefone, ou presencialmente, na medida da proteção da sua privacidade, não é? E existe também, claro, que o Ministério Público desenvolve todo esse papel, mas também o cidadão ele pode ir atrás de outros canais também de denúncia. Então, veja que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele também disponibiliza alguns canais de denúncias, que são formalizadas não só pelo cidadão, mas também por outras autoridades, por parlamentares, e por aí vai, né? Existem também denúncias que você pode fazer, não só nos canais de denúncias do SUS, mas também da Secretaria de Saúde. Então, você pode também formalizar denúncias à Secretaria de Saúde do seu município ou Secretaria de Saúde do seu estado, a depender ali da própria competência, não é? E na seara administrativa, existe um número que é 136, né? Uma ligação que você pode fazer para formalizar a sua denúncia quando se trata do Sistema Único de Saúde. Então, vejam que o Sistema Único de Saúde, ele, embora seja organizado basicamente, majoritariamente pela União, ele tem a sua previsão na Constituição, né? Ele é um sistema, é um só sistema, por isso que se diz que é um sistema único de saúde, porém, existe uma repartição de competências. Dentro desse Sistema Único de Saúde, existe uma repartição de competências que é distribuída, essa competência ela é distribuída entre a União, entre os Estados-membros, incluindo o Distrito Federal, e os municípios. E cada um vai ter uma parcela de competência para executar os serviços de saúde. Até mesmo porque, também fazendo menção mais uma vez à nossa Constituição, estabelece que a saúde ela é competência de todos os entes federativos. É competência da União, é competência dos estados, é competência dos municípios. Embora o sistema seja único, mas não é pelo fato do Sistema Único de Saúde ser um só, né, o SUS, que você não vai exigir responsabilidade dos municípios, responsabilidade dos estados, porque todos têm uma parcela de contribuição quando se trata de saúde, né, de saúde. Então, temos inclusive algumas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, que quando há um déficit, uma ausência na prestação de saúde para tratamentos caros, então, o Poder Judiciário costuma responsabilizar a União. Quando há um tratamento em um valor mediano, responsabilidade dos Estados-membros. E um tratamento de baixa complexidade ficaria a cargo dos municípios. Bem, eu não vou entrar nestes detalhes, mas apenas para explanar como está organizado o nosso sistema e como o Poder Judiciário ele vem enfrentando este tema para tentar, de forma racional, distribuir a responsabilidade de cada ente federativo. Porque
era muito comum você ingressar na justiça, por exemplo, e pedindo um medicamento caríssimo, uma cirurgia de alta complexidade, que não estava sendo ofertada pelo poder público. E aí, de quem você iria exigir? Da União, dos estados ou dos municípios? Na dúvida, o que é que você poderia fazer? Colocava os três. Porque se você colocasse o município como responsável pela prestação, o município diria, ó, isso aqui é responsabilidade do Estado. Se eu colocasse o Estado iria dizer, ó, isso aqui é responsabilidade da União. E aí a briga entre eles, durante muito tempo, se prolongou, até que o Supremo Tribunal Federal, no último ano, nos últimos 2, 3 anos atrás, ele vem tentando racionalizar, para dizer o que é competência de cada ente federativo, né? O que é competência da União, o que é competência dos estados, o que é competência dos municípios. E é por isso que eu disse, um dos grandes documentos que vai determinar de quem é a competência, que vai determinar o grau de urgência e que vai, portanto, determinar se determinado cidadão vai ter ou não direito ao medicamento X, cirurgia Y e por aí vai, é o laudo. Então, o laudo é muito importante como documento de prova necessária a uma eventual ação judicial que o cidadão, porventura, venha manejar, não é? Muito bem, nós já estamos aqui passando os 40 minutos, né, dessa nossa entrevista, enquanto o doutor Moab toma ali uma aguinha, né, para exatamente a gente dar continuidade, nós queremos dizer que estamos trabalhando em nome da ZipNet Telecom, é a internet 100% fibra ótica de Guaiúba, planos com preços assim fixos, mas também mais velocidade para trabalhar, estudar, jogar, assistir sem travar. É isso mesmo, estou falando da ZipNet Telecom, localizada na rua Antônio Ascioli, no número 81, no centro de Guaiúba. A ZipNet Telecom, como eu falei, é a internet 100% fibra ótica de Guaiúba e exatamente tem aquele plano com preço fixo para você. Com mais velocidade para você trabalhar, estudar, jogar, assistir sem travar. Você pode contactar a ZipNet Telecom através do número DDD 85 98564 8949. Repito, 8564 8949. Estou falando aqui da ZipNet Telecom. Você que está chegando também agora, acompanhando, ou que já chegou, e nós estávamos já na nossa entrevista, nós estamos recebendo aqui o doutor Moab Saldanha Júnior, que hoje estamos trabalhando aqui o direito à saúde, né, especialmente nessa primeira entrevista do ano de 2026. O Instituto Águas do Vale traz hoje para você a temática: o que fazer quando a prefeitura diz que não tem vaga para um exame urgente ou cirurgia. Recebendo, portanto, o doutor Moab Saldanha Júnior e, especialmente, vamos voltando com ele, onde exatamente trazemos aqui a próxima pergunta, dando continuidade, onde nós perguntávamos sobre o Ministério Público, que pode ajudar, né, nesses casos, o que o cidadão faz para procurar. Mas uma outra pergunta do doutor Moab é exatamente a questão da defensoria pública. Também é um caminho viável para quem não pode pagar um advogado? Muito bem, Claubércio. O que é que acontece? Como você lembrou agora a respeito do papel do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, o papel do Ministério Público ele é muito abrangente, né? Ele vai atuar em nome da sociedade, na proteção da sociedade, na proteção dos vulneráveis. Ele vai atuar mais proficuamente na proteção dos direitos coletivos, né? No direito da sociedade como um todo, no direito dos consumidores, no direito dos deficientes, das pessoas idosas,
né, das pessoas e dos coletivos em situação de maior vulnerabilidade social. Então, ele tem uma atuação mais abrangente, né, na busca pela resolução de um problema que se tornou, digamos assim, mais complexo, porque vai abranger um maior contingente, uma maior quantidade de pessoas. Então, ele tenta agir para resolver um problema que é coletivo, que é social, que interessa a todos nós. Portanto, que há um interesse público por trás, que há um interesse social, há um interesse de todos. A Defensoria Pública, ela já tem um papel mais específico para assistir pessoas que, porventura, não tenham condições financeiras de pagar um advogado, de arcar com as custas de um processo. Então, a Defensoria ela vai atender, mais especificamente, de forma individual. É o atendimento dos problemas de cada cidadão em específico. É um problema envolvendo divórcio, é um problema envolvendo direito do consumidor, às vezes não tem condições de arcar com os honorários de um advogado em uma defesa penal, em uma relação tributária, enfim, a defensoria ela vai agir de forma individual, majoritariamente, né? Nada importa, em algumas situações específicas, ela também possa, sim, atuar de forma coletiva, mas não como e não dentro do papel das atribuições inerentes ao Ministério Público. Então, se você, por exemplo, está precisando de uma cirurgia e houve uma negativa por parte do poder público, está precisando de um tratamento, está precisando de insumos, fraldas, está precisando de muletas, cadeira de roda, está precisando de uma cama hospitalar, está precisando de um determinado produto específico para aquele tratamento, sem falar dos medicamentos, sem falar das cirurgias, né? Se você não tem condições, aí o que é que você tem que fazer? Entrar na justiça. Porém, você vai necessariamente ter que constituir um advogado, um profissional para poder atuar em seu nome no âmbito do Poder Judiciário. Mas se você não tem condições, aí é que entra o papel da Defensoria. Então, a Defensoria Pública ele tem este papel de defender e atuar em nome das pessoas de baixa renda, das pessoas vulneráveis, daqueles que realmente não têm condições de arcar com os custos da contratação de um advogado, dos custos processuais, não é? Então, basicamente, são dois órgãos de suma importância, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria também. Muito bem. Doutor Moab, nós sabemos que quando o cidadão ele ganha uma ação, né, para fazer uma cirurgia urgente, porém o ente federativo não cumpre aí a ordem judicial. O que fazer nesses casos? Bem, Globes, quando há um descumprimento de ordem judicial, aí a situação se agrava. Na verdade, se agrava para todo mundo, tanto para aquele que está suplicando pela realização da cirurgia ou medicamento, quanto para aquele que está negando ou está descumprindo a ordem judicial. Para quem está descumprindo a ordem judicial, então, existem formas em que o judiciário vai tentar agir na busca pela efetividade do cumprimento daquela decisão. Então, no âmbito do cumprimento daquela decisão, o Poder Judiciário, na verdade, o juiz, o magistrado, ele vai ter uma certa, não vou dizer uma liberdade absoluta, mas ele pode agir utilizando o seu poder jurisdicional
de uma certa discricionariedade para ver a melhor forma de tornar efetiva aquela decisão, ou seja, aquele cumprimento. No âmbito da academia, nós costumamos falar que são medidas típicas, aquelas que estão previstas na lei. Aplicar multa, por exemplo, é uma medida típica porque está prevista em lei. Mas existem outras medidas que são denominadas de medidas atípicas, que são aquelas que não têm previsão legal. Mas o juiz pode lançar mão, o juiz pode se utilizar delas justamente pela busca da efetividade da decisão. Ele pode utilizar de mecanismos variados para se tornar aquela decisão exequível, ou seja, para que se cumpra o que foi determinado. Se foi a realização da cirurgia, que realize. Se foi a entrega de um medicamento, que entregue. Se houver o descumprimento, aí o que é que ele pode fazer? Aumentar o valor da multa, enviar a situação para o Ministério Público agir também imediatamente, já que descumprir ordem judicial também pode caracterizar crime, e tantas outras medidas que ele pode se utilizar para ver cumprida aquela decisão. E você, se você estiver numa situação em que há ali um descumprimento, você contratou um advogado ou foi por meio da defensoria, já conseguiu, digamos assim, o principal, que era arrancar uma decisão necessária na busca daquele tratamento, daquela cirurgia, da entrega daquele medicamento, mas o poder público está se negando, continua a negar. Bem, aí você pode imediatamente voltar ao juiz, peticionando, requerendo, informando, para que tome medidas drásticas contra aquela resistência arbitrária e ilegítima do gestor, não é? E aí o papel do advogado ele é muito importante, porque, enquanto profissional, sabemos que a nossa estrutura do judiciário, às vezes, é muito burocrática e, às vezes, muito morosa. Então, na verdade, você tem que marcar presença. É indo falar com o juiz, é falar com o oficial para o cumprimento, é falar com o servidor, o juiz está ausente, é buscar quem responde pela vara, quem pode substituir, quem pode apreciar aquele pedido de urgência, ou seja, vai caber ao profissional do direito tomar todas essas iniciativas necessárias na busca da efetivação de uma decisão que não está sendo cumprida pelo poder público. Pelo menos o principal, neste exemplo que você mencionou aí da pergunta, já foi alcançado, né? Que seria justamente a decisão favorável ao cidadão. A segunda fase do dilema do advogado e do profissional do direito é como tornar aquela decisão efetiva, célere, portanto, cumprida, não é? Isso mesmo, já estamos aí já passando um pouquinho dos 50 minutos, né, dessa nossa entrevista. E, doutor, para a gente poder já ir encaminhando, finalizando esse nosso momento, existe, assim, para o nosso cidadão, né, para as pessoas que nos acompanham, existe risco do cidadão perder, entre aspas aqui, o atendimento por ele ter entrado na justiça, contra, seja o ente municipal, estadual, federal, e que o senhor pudesse também citar para nós aqui, especialmente, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem também ao tentar judicializar sozinhas? Bem, Glauber, essa é uma pergunta interessante. Veja, na verdade, quando você vai buscar um direito que está consagrado constitucionalmente, em hipótese alguma, você pode sofrer alguma represália ou perseguição em razão da busca de um direito que tem previsão constitucional. O direito à saúde, por exemplo, o cidadão ele pode, com base em outros direitos, em outras garantias fundamentais, exigir do poder público que cumpra o que está previsto na Constituição.
Então, ele se fundamenta pelo direito de petição, que é um direito consagrado também pela nossa Constituição, que é uma garantia. E quando o cidadão vai buscar na justiça um direito que está sendo violado, ele está apenas exercendo um outro princípio, que é o direito de ação, também chamado de princípio da inafastabilidade de jurisdição. Ou seja, o Estado não pode se negar a apreciar pedidos que são levados até ele para que seja analisado no sentido da busca pela efetivação de determinados direitos. Então, existem muitos princípios e garantias da Constituição que defendem a possibilidade do cidadão ir até o judiciário exigir um direito que está previsto na nossa Carta Maior. Por conta disso, ele não pode, em hipótese alguma, sofrer nenhuma represária ou perseguição. E como isso poderia acontecer? Poderia acontecer como você entrou na justiça, então não vou atender. Como você entrou na justiça, então eu vou colocar o seu prontuário ali, né, o seu cadastro aqui no posto de saúde, eu vou apagar. Não existe isso. Né? Se ficar caracterizado, e se isso acontecer, aí a coisa se agrava para o sujeito que está praticando estes determinados abusos. Inclusive, pode repercutir em responsabilidade civil do Estado por uma ação ou omissão praticada em razão de um exercício promovido pelo próprio cidadão na busca da efetivação do seu direito à saúde. Não é? Então, se isso acontecer, a pessoa que está praticando pode ser responsabilizada administrativamente, civilmente e penalmente. Né? Penalmente. E a outra pergunta que você havia feito foi com relação a, salvo engano, foi... Isso, foi com relação a realmente, né, quando a pessoa, né, ele procura a justiça, quais são os problemas, os erros, melhor dizendo, mais comuns que elas cometem, as pessoas cometem ao tentar judicializar sozinhas? Bem, judicializar sozinha, eu não sei qual seria, assim, qual seria o exemplo ou a ideia que você, ou a dúvida que porventura esteja sendo suscitada. Porque, na verdade, quando se trata do direito à saúde e a busca pela efetivação de determinados tratamentos, cirurgias, você vai colocar no polo passivo, ou seja, você vai acionar o Estado, seja a União, município, Estado membro, inserir ele no polo passivo para que ele cumpra o que está determinado. Então, necessariamente, você vai ter que ingressar na justiça comum, seja a justiça federal, seja a justiça estadual. Neste sentido, você necessariamente vai ter que contratar um advogado ou ir até a defensoria para que ela possa fazer o devido acompanhamento. Então, não há possibilidade do cidadão sozinho exigir na justiça comum, seja estadual ou federal, algum direitos envolvendo saúde, porque vai envolver o poder público, vai envolver os entes federativos, não é? Agora, na seara administrativa, aí sim, seria o caso dele tentar agir sozinho, né, na tentativa de buscar e efetivar uma reclamação na ouvidoria, ligando lá para o número 136, dizendo isso, aquilo outro, reclamação na Secretaria da Saúde, seja do município, seja do Estado, reclamação no Ministério Público, ou quem sabe até nos tribunais de contas. Enfim, neste sentido, sim, ele pode agir sozinho. Ele pode realizar as suas denúncias, as suas reclamações perante esses órgãos de controle interno, de controle externo. Porém, pode ser que essas reclamações, por padecer muitas vezes de informações técnicas, não surtam o efeito desejado, né? Pode ser que não dê muito
resultado concreto. Por isso que sempre é bom buscar o auxílio de um profissional, né? O auxílio de um profissional para que ele possa elaborar uma denúncia ao Ministério Público, possa elaborar uma reclamação junto à Secretaria de Saúde, junto à ouvidoria do Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo número 136. Então, isso pode sim contribuir para uma melhor apresentação da denúncia e um maior respaldo para que ela prossiga na apuração dos eventuais responsáveis e possa dar um resultado concreto, não é? Isso mesmo. Doutor, a gente já está chegando aqui ao final, né, dessa nossa live, especialmente a primeira live do ano. Com certeza teremos oportunidade para outros temas, outros momentos aqui no nosso Instituto Águas do Vale, mas para a gente já ir encerrando, né, gostaria aqui que o senhor pudesse também colocar para a gente que orientação o senhor daria para quem já está há tempos, né, há meses ou há anos, esperando por um procedimento e automaticamente já pedindo também para o senhor deixar aí a mensagem para quem está sofrendo, quem está se sentindo abandonado pelo poder público. Ótima pergunta, viu, Globes? Porque, na verdade, se você está numa situação como essas, antes mesmo de você procurar a defensoria ou contratar um advogado particular, o que você deve ter em mãos são documentos necessários para que realmente você possa, se necessário, requerer do Poder Judiciário o direito que está sendo negado, que está sendo omitido pelo poder público, né? Então, os documentos mais comuns que você vai precisar ter em mãos é um pedido formal a uma unidade de saúde. Vamos supor que você quer um medicamento e quem fornece é o posto de saúde. Então, você vai ter que ir lá no posto de saúde e pedir formalmente aquele medicamento. Se ele disser, não tenho, sem previsão de chegada, então veja, não tem sem previsão de chegada, aí você já começa a identificar falhas. É interessante que você receba essa negativa de forma formalmente, ou por escrito, né, seja da própria lavra do servidor, com a própria assinatura, seja por e-mail, seja eletronicamente, ou seja, algum meio de prova vai ser necessário para que você possa identificar a negativa, né, da ausência daquele medicamento naquele momento. Se é um tratamento, se é uma cirurgia, aí sim, ou um medicamento que não esteja disponível naquele momento, é importante que você tenha já um laudo médico, tá? E aí você tem que ter muito cuidado e diligência para não receber qualquer laudo. Tem que ser um laudo muito bem elaborado. Até mesmo porque hoje o judiciário ele está sendo mais criterioso, né? Justamente para evitar ações aventureiras, né? Ações muitas vezes desleixadas e não comprometer muitas vezes o Poder Judiciário com ações sem fundamento. Aí, o que é que o Poder Judiciário está exigindo? Que esse laudo ele possa ser confeccionado de uma forma bastante completa. Ou seja, tem que constar a CID, né, que é o código da doença, tem que dizer qual é a especialidade do médico, com o seu carimbo, com a sua assinatura, com a identificação do seu CRM, né, o cadastro no Conselho Regional de Medicina. Tem que constar a circunstância da patologia, né, o que é que essa patologia é capaz de ocasionar caso ele não receba aquele medicamento, caso aquela cirurgia não seja realizada, né? Quais são as consequências práticas? Isso tem que constar também no laudo, porque já é uma exigência do judiciário, né?
Então, se for um medicamento, por exemplo, tem que dizer por que aquele medicamento tem que ser dado a ele para atacar aquela determinada doença. Se for um medicamento, por exemplo, que não está dentro dos protocolos do SUS, aí tem que ser mais completo ainda. Tem que dizer que aquele medicamento precisa ser dado a ele, porque no SUS não tem, e que é útil para atacar o avanço daquela patologia, ou realizar o tratamento específico X, Y, Z, e por aí vai. Então, veja que o laudo ele é um documento importantíssimo, para que você tenha em mãos para poder judicializar muitas das ações envolvendo o direito à saúde, né? Se você tem um prontuário, por exemplo, né, para saber se for uma cirurgia, é necessário que você tenha um prontuário, transferência de um hospital que realize um tratamento que necessite de uma estrutura mais complexa. Então, também vai ser necessário o prontuário do paciente. Então, veja que são determinados documentos que são importantes você ter em mãos para que você possa, caso seja necessário, levar o profissional, a defensoria ou advogado para que ele possa, através deles, demonstrar a urgência, a emergência e a necessidade para aquele pedido que você, porventura, venha fazer, não é? Correto. E, doutor, para a gente poder encerrar, gostaria de pedir aqui para o senhor deixar, né, uma mensagem, especialmente, né, para quem nesse momento está se sentindo um pouco abandonado pelo poder público, né? Que mensagem o senhor poderia deixar para essas pessoas e, sobretudo, para aqueles que também nos acompanham nesse momento, né, que tem causas aí na justiça ou que ainda queiram impetrar. Então, qual é a mensagem que o senhor pode deixar especialmente para aos nossos internautas? Glaubes, na verdade, o que eu posso desejar, aconselhar a todos aqueles que estão em uma situação delicada, seja porque estão de uma cirurgia, de um tratamento, está sendo negado por alguma razão, motivo ou circunstância pelo poder público, simplesmente não desista, não desista. Porque, sendo bastante sincero, muitas das ações que são protocoladas, manejadas contra o poder público, na busca de tratamento, medicamento, elas são e elas costumam a ser concedidas, né? Eu não posso ser irresponsável ao ponto de dizer que você vai, sim, ter direito. O que eu posso dizer é que, na maioria das ações, há uma percentagem maior de concessões em razão justamente da temática, né? Porque envolve saúde. Quando envolve saúde, o Poder Judiciário ele não pode brincar. Muitas vezes ele tem que agir rápido. Se ele está diante de um laudo médico e que o laudo médico diz que aquela cirurgia tem que ser feita, não pode esperar mais 30 dias, ele não tem outra saída a não ser conceder. E depois, no curso da ação, refletir a respeito daquela situação, daquele processo em específico. Então, peço para que vocês não desistam. O que vocês têm que fazer, na verdade, é procurar ajuda. Então, vocês não podem simplesmente receber um não, receber uma negativa e ficar sentado, sem fazer nada. Então, o ideal é que vocês busquem ajuda. Busquem ajuda. Busquem auxílio de profissionais que atuam na área, busquem auxílio da defensoria, porque quando se trata de situações de urgência, de emergência, a defensoria ela vai ter que agir rápido. Vai ter que agir rápido. Porque numa situação dessa, caso não haja uma iniciativa, uma proatividade, também há responsabilidade dos agentes que tomaram conhecimento da situação e não fizeram nada, né? Então, isso tem repercussão, como eu falei anteriormente, responsabilidade civil, administrativa e penal também.
seja por uma atuação desleixada, seja por omissão, não é? Então, peço encarecidamente já que não desistam, busquem as pessoas certas, busquem profissionais que militem na área, que com certeza você vai ter ali uma resposta minimamente satisfatória sobre aquele seu dilema, né? Sobre aquele seu dilema envolvendo direito à saúde. Muito bem, então, muito obrigado, doutor Moab Saldanha Júnior, especialmente 1h10, não é, de conversa, de bate-papo, falando sobre o direito à saúde. É uma alegria muito grande para nós, enquanto Instituto Águas do Vale, recebemos o senhor nessa primeira live do ano, né? E com alegria nós queremos, assim, mais uma vez agradecê-lo, né, por sua disponibilidade, por estar conosco e com certeza fazendo um belo serviço junto ao Instituto Águas do Vale à nossa população. E quando eu falo não somente de Guaiúba, mas todos aqueles que estão aí nos acompanhando nos diversos lugares, né, pela internet. Soriano. Boa noite, Glauberto. Boa noite, doutor Moab. Eu estou ausente, mas aqui próximo, porque estou com problema no áudio. Mas a entrevista foi excelente. Obrigado, doutor Moab, a você, Glauberto, a todos que nos assistiram e até a próxima.